Então vamos lá, gente. Questão 121 do Enem 2021. Uma questão de força magnética, mas de interpretação aí da figura. De novo, né? Aquela parte que às vezes o pessoal não dá muito valor, mas que é super importante. Sobretudo quando a gente está falando de força magnética, que é um negócio um pouco difícil de você visualizar, tá bom? Então vamos lá, olha. Duas esferas carregadas com cargas iguais em módulo e sinais contrários estão ligadas por uma haste rígida e isolante na forma de halter. Halter é aquele peso de academia, tá? Tem as duas bolinhas, a haste no meio, você segura para fazer exercício. O sistema se movimenta sob a ação da gravidade numa região que tem um campo magnético horizontal uniforme B, da esquerda para a direita. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade G, que atua na região. Então, pessoal, olha só, é como se eu estivesse olhando assim, né? Eu estou olhando daqui de cima e o meu halter ele está caindo, tá? Então a ideia é mais ou menos essa, se isso aí estivesse no papel, né? Como se estivesse caindo na mesa, tá? Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema no momento inicial em que as cargas penetram na região do campo magnético está representado em. Então, as alternativas elas estão te mostrando a aplicação da força a partir do mesmo ponto de vista. Então basta a gente aplicar as regras que vão mostrar para a gente para que lado a força está sendo aplicada, né? Primeira regra, que é aquela que está sendo mostrada aí, é a regra da mão esquerda. Regra da mão esquerda. Então veja, como é que você tem que segurar a regra da mão esquerda? E aqui eu vou fazer um disclaimer, tá? Quando eu apresentar essa mão aqui, essa é a minha mão esquerda, tá? Olha só que estranho. O problema é que o vídeo está espelhado aqui, né? Então o vídeo está espelhado, aí a mão aparece do outro lado, mas essa é a minha mão esquerda, tá? Então vamos lá, olha. Eu vou usar o dedo indicador para apontar no mesmo sentido do campo magnético, tá? Então nesse caso ele vai apontar para cá, ó. Eu vou tentar acompanhar o que está aí na tela no desenho do exercício, tá? Então está apontando para cá. O dedo médio vai ser usado para apontar a velocidade da partícula. Então, ó, campo magnético, velocidade da partícula. Então, no caso, a velocidade da partícula é como se estivesse vindo para mim. Está entrando na tela, né? E o meu dedo polegar vai apontar a força magnética, que nesse caso, se a carga for positiva, vai ser para baixo. Se a carga for negativa, vai ser para cima, oposto ao lado que está apontando o dedão. Bom, como é que eu sei que essas hastes estão, essa haste, né, está entrando na tela? Bom, olha aqui a representação de um vetor que está entrando, é a bolinha com X. Por que essa representação acontece desse jeito, né? Então vamos lembrar um pouquinho aqui da notação de vetores. Se eu quiser representar um vetor qualquer, eu vou representar usando uma seta, tá? Então aqui eu tenho uma seta. Muito bem. Agora vamos pensar uma coisinha um pouco mais elaborada. Então é uma flecha, tá? Uma flecha aqui, ó. Eu pintei a ponta dessa flecha de vermelhinho para dar um sinal aos meus inimigos. Ok. A flecha para voar com estabilidade do que ela precisa? Ela precisa ali do penacho, né? Das aletas na parte de trás. Tá? Então ela tem isso aqui, ó. Tem as peninhas aqui que vão dar estabilidade para o voo da flecha. Ok, como é que eu vou representar isso, né? Se a gente estiver olhando de lado, o vetor fica representado do jeito que está aí, não tem muito segredo, tá? Agora, se eu tiver um observador que está vendo essa flecha se afastar de mim, né? Se afastar do observador, o que ele vai ver é a parte de trás do penacho. A gente representa isso com uma bolinha e um X, tá? A flecha está indo embora. Se esse observador tiver nesse lado aqui, vendo a flecha se aproximar, tá? O que ele vai ver? Ele vai ver a ponta da flecha que eu pintei lá no centro para assustar os meus inimigos. Então, olha só, ele vai ver uma bolinha assim, com uma bola preenchida no centro. Então, aqui a flecha está chegando e nesse outro aqui, a flecha está indo. Veja, eu tenho aqui o G, a gravidade,
apontando como se estivesse entrando no plano do papel, no caso da tela. Se estivesse entrando no plano da tela, né? Então ela está indo para lá. Aí se eu aplico a regra da mão esquerda, eu tenho campo magnético, velocidade entrando aqui no plano da tela, força magnética para baixo no caso da carga positiva e força magnética para cima, oposta ao dedão, no caso da carga negativa. Isso é a alternativa A. Só para a gente complementar esse conhecimento, a regra da mão esquerda é uma regra possível para você resolver esse tipo de exercício. Uma outra regra possível, que pessoalmente eu gosto mais, tá? É a regra do tapa, na qual você vai usar a mão direita, tá? Então agora, ó, outro disclaimer aqui, essa aqui é a minha mão direita, embora ela esteja aparecendo no lado oposto do vídeo, tá? Aí eu vou usar essa mão direita para indicar o que está acontecendo aí no exercício, ó. Não, ao contrário, né? Então tá para cá, aqui, ó. Mão direita. Os dedos, fora o polegar, vão apontar para o mesmo sentido e direção do campo magnético. O polegar vai apontar para o sentido e direção da velocidade. Então, ó, campo magnético, velocidade. A regra do tapa diz o seguinte: se a carga for positiva, o tapa é positivo, então ele vai com a parte de dentro da mão. Então, esse aqui é um tapa positivo, tá? Então, campo magnético, velocidade, tapa positivo. Carga positiva, força é para baixo. O tapa negativo é aquele que dói a mão, tá? Então você dá um tapa aqui com as costas da mão, essa parte é dura, dói a mão. Então é um tapa negativo. Então, ó, campo magnético, velocidade, tapa negativo, na carga negativa é para cima, tá? Força magnética é para cima, o que vai dar a mesma configuração que está aparecendo aí na alternativa A.